Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, e hoje falarei sobre os atributos divinos da nossa Santa Igreja. O que são os atributos divinos? Antes de falarmos sobre os atributos em si, vou precisar entrar em outra questão muito importante. A Bíblia nos diz que existe apenas uma verdade e que a Igreja é a coluna e o sustentáculo dessa verdade e que ela nos guia no único caminho da salvação. Mas surge uma pergunta: qual Igreja? Hoje nós vivemos em um mundo relativista, onde as igrejas estão sendo abertas em todos os lugares e praticamente todos os dias. Existem milhares de instituições religiosas diferentes e cada uma abdica para si o título de ser a verdadeira igreja. Sendo assim, diante dessas milhares de opções, como saber qual realmente é a verdadeira Santa Igreja? É uma pergunta bem complexa, mas ela pode ser respondida ao analisarmos o que o próprio Cristo nos revelou sobre a sua obra. Primeiramente, temos Atos dos Apóstolos 17:24, onde o São Paulo vai nos dizer: O Deus que criou o mundo e tudo o que há nele, o Senhor dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O contexto dessa fala está em uma discussão que ocorre entre Paulo e alguns filósofos. No versículo 23, Paulo cita que encontrou o nome de Deus em vários templos pagãos, em meio aos nomes e status de vários outros deuses. Assim, Paulo afirma que esses templos, mesmo tendo o nome de Deus neles, não o servem verdadeiramente, pois o cultuam como se fosse uma superstição, uma invenção humana, imitando de forma distorcida aquilo que deveria ser a verdadeira religião. Dessa forma, a verdadeira religião não pode ser fundada por nenhum ser humano. Ela deve ser fundada única e exclusivamente pelo próprio Deus. Isso nós podemos ver em Mateus 16, do 13 ao 19. A partir de hoje tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui nós vemos, então, o próprio Deus fundando a sua igreja, instituindo-a sobre Pedro e os demais apóstolos. E isso é algo muito importante, pois é reafirmado várias vezes ao longo da Santa Bíblia, como por exemplo, em Efésios 2, do 19 ao 20. Assim não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e família de Deus. São edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, dos quais Jesus Cristo é a pedra angular. Também podemos ver isso em Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita também aquele que me enviou. Ou seja, a verdadeira Santa Igreja não deve ser de origem humana, mas de origem divina, sendo fundada diretamente por Jesus Cristo. E deve também ser apostólica, pois Cristo a fundou, edificando-a sobre São Pedro e sobre os apóstolos. Esta é a segunda característica da Igreja. Além disso, esta leitura de Efésios também nos diz que, por ser de origem divina, ela é também santa, pois torna seus membros santos e co-cidadãos dos céus. Algo reafirmado mais uma vez por São Paulo em 1 Coríntios 3, do 16 ao 17. Não sabeis que vós sois o templo de Deus
e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo. Também podemos ver em Efésios 4, do 8 ao 13, onde ele fala sobre os dons dados para a edificação da santidade dos santos, com o objetivo de levar todos à unidade da fé. A unidade é a terceira característica divina da Igreja. Essa unidade é defendida também em 1 Coríntios, versículo 12, do 12 ao 13, quando Paulo fala sobre a unidade do corpo de Cristo, com a cabeça, que é o próprio Cristo, formando juntos o seu corpo, que é a Igreja. E também podemos ver em Efésios 4, do 4 ao 6, onde ele diz: existe um só corpo e um só Espírito, uma só esperança, a qual fostes chamados, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos, por todos e em todos. Assim, a divindade da Santa Igreja se manifesta na santidade de seus membros e também na unidade da fé, como sinal de união entre o corpo e a cabeça, entre Deus e o ser humano, formando assim a Assembleia Universal dos Santos, como é chamada em Hebreus 12, 23. Uma igreja que transcende os templos humanos, mas se estende deste mundo até os céus, formando uma única instituição santa e apostólica. Sendo assim, podemos ver todas as características divinas da Santa Igreja. Ela é fundada por Deus, ela é una, ela é santa, ela é apostólica e também universal, ou seja, é católica. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que Ele sempre vos abençoe. A partir do próximo vídeo, vou começar a explicar mais detalhadamente cada uma dessas características divinas da Igreja. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.